Olá, empresário, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. E essa é uma série de aquecimento para a imersão do Zero à Franquia, um evento online e gratuito, que acontece nos próximos dias. E lá eu ajudo empresários a tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. Então eu sou Isabel Cardoso e na aula de hoje apresento os conceitos de franquia e a real importância da análise de franqueabilidade no seu negócio. Há 15 anos eu tenho experiência com franquias, no setor de franquias, com a Associação Brasileira de Franchise, com a ABF, com franqueadores, com grandes franqueadores, com pequenos franqueadores, empresários, investidores, franqueados, multifranqueados. E nessa minha experiência eu percebi que a análise de franqueabilidade, ela não serve só para quem quer se tornar para quem quer formatar o seu negócio em franquia. Eu acho muito importante que você tenha consciência da importância de aplicar a análise de franqueabilidade no seu negócio. Então hoje eu vou falar um pouquinho do quê? Dos conceitos básicos, quero te dar uma visão geral dos termos que a gente utiliza em franquia e quero trazer aí, terei 4 exemplos, tá? Dessa visão da análise de franqueabilidade, colocando um pouco do que eu pratiquei nesses 15 anos de experiência. Então vamos lá. Para você começar no setor de franquias, é muito legal te contextualizar algumas palavras, como franqueadora, taxa de franquia. E toda vez que eu apresento esses contextos, eu adoro usar uma analogia que é do clube. Então, o clube, aquela área de lazer, aquela de recreação, o clube, se você parar para pensar, é como se fosse uma rede franqueadora, como se fosse a franqueadora, como se fosse a parte central que dá suporte a quem? Aos associados, aos franqueados. Então, os franqueados dentro dessa analogia são os associados. Quando você quer se associar a um clube, normalmente você paga um título. Esse título, a gente utiliza um termo aqui dentro do universo de franquias, que é a taxa de franquia. A taxa de franquia nada mais é o know-how, é o que a franqueadora sabe e passa para os seus franqueados e seus associados. Nesse meio tempo, a gente sabe que os associados eles pagam uma mensalidade. Então, o associado paga o título e a mensalidade. O franqueado ele paga a taxa de franquia e os royalties. Então, é de direito da franqueadora ter esse suporte mensal. E aí, o que a gente entende? Que ambos, o clube e a franqueadora, você precisa seguir regras. Você não pode nadar às 2 horas da manhã dentro do clube. Então, dentro da rede franqueadora, dentro da franquia, existe a questão dos direitos e deveres do franqueado e da franqueadora. Então, eu quis trazer um pouco dessa visão, que a gente utiliza muito franqueadora, franqueado, mas o que você precisa saber além dessas palavras hoje? Eu quero que você lembre que a palavra análise de franqueabilidade é um termo mercadológico, onde nada mais é que você avaliar se o seu negócio tem viabilidade para crescer. Eu, durante esse tempo, nesses empresários que eu ando atendendo, eu penso assim: você tem uma unidade piloto, eu já atendi pessoas que tinham mais de 2, 3, 4, mas assim, você tem uma unidade piloto que você quer replicar ou você quer melhorar, ter as boas práticas de gestão. E por que não utilizar a análise de franqueabilidade para você poder conseguir enxergar todo o sistema, todas as partes da sua empresa? Eu divido sempre uma empresa em 3 partes: operação, vendas e gestão. E dessas 3 partes, a análise de franqueabilidade, ela parte do princípio do seguinte: você começa, sempre que eu atendo qualquer empresário, a gente começa a fazer uma análise racional para uma emocional. Tem um motivo. Não adianta alguém chegar para mim, sabe aquela brincadeira do veterinário que você leva o seu pet e fala assim: você não dá só uma olhadinha? Então, dentro da consultoria, junto com os empresários, eu tenho sentido que eles chegam com algum problema, porque nós somos solucionadores, nós solucionamos problemas todos os dias e está tudo bem nesse universo do empreendedorismo. Nós pensamos que, para poder dizer que eu vou te ajudar a fazer análise, eu preciso de dados reais. Então, a gente sempre parte do princípio de uma análise racional para emocional. E vamos lá, vamos começar agora falando um pouco, e eu espero que você tenha essa visão nessa aula de hoje do que você pode estar fazendo como análise de franqueabilidade do seu negócio, tá? Então, a princípio, de uma parte lá de uma unidade piloto, nós vamos pegar e utilizar a análise financeira, que nada mais é de 3 documentos. Nós temos a DRE, nós temos o fluxo de caixa e nós temos uma planilha de valor de investimento. Quanto que eu gastaria para estar tendo uma segunda unidade? Dessas 3 planilhas, eu me recordo de uma situação que é uma empresária na área de saúde, de estética, de beleza, onde ela
nós iniciamos a análise e eu mencionei para ela que a primeira coisa que a gente teria que fazer era dos números. E qual que era a personalidade? Eu tenho muito respeito, né? Porque nem todo mundo tem todas as técnicas e habilidades, mas no caso dela, eu tinha a percepção que ela tinha mais dificuldade nos números, ela defendia muito a qualidade do serviço, tanto que ela era uma pessoa de referência. Ela sempre trazia novidades de fora do Brasil, então ela sempre foi uma referência pela qualidade do serviço e pela energia ali de atendimento, pelo treinamento, pelo engajamento da equipe. E ela não gostava dos números. Então, o que eu fiz? Eu comecei de maneira prática a mostrar os exemplos, porque se a gente entrar na parte de teoria, e não é o caso de hoje, nós temos exemplos teóricos dessas planilhas, mas a gente precisa de uma maneira prática. Então, se você não faz seus números, ou se você já faz, eu sugiro que você comece sempre pelo fluxo de caixa, onde você comece a anotar, ou numa planilha, ou num caderno, contas a pagar, contas a receber. E a partir daí, a gente vai desenvolvendo indicadores. Então, depois do fluxo de caixa, a gente coloca como uma disciplina, um comprometimento. Quanto maior for a rede franqueadora, mais responsabilidade em estar apresentando o número para outros colaboradores, dos franqueados para a franqueadora, acaba virando uma obrigação. Não que isso está em lei. Mas, quando a gente é sozinho, às vezes a gente não faz achando que não precisa, ou por uma falta de disciplina, comprometimento, ou às vezes até pela frase lá que essa empresária dizia que não gostava, não se identificava com os números. Então, pensando na primeira planilha, que é a fluxo de caixa, seguido da DRE, que eu falo que todo dia 10 do mês tem que estar comprometido em estar executando o DRE, e a planilha de investimento. A planilha de investimento, a gente tem informações de indicadores. Quanto que é o retorno, o payback? A planilha de DRE tem informações importantíssimas e valiosas em relação à venda, à elaboração de preço, ticket médio. Então, são 3 pilares onde a gente começa a coletar os dados e ter análises racionais para entender principalmente a alta franqueabilidade do seu negócio. Eu digo que a alta franqueabilidade ela pode ser medida pela lucratividade, que é uma informação que a gente encontra na DRE, tá certo? Então, você tendo uma alta franqueabilidade do seu negócio, provavelmente, consequentemente, você terá franqueados que poderão ter esse mesmo resultado e trazer uma sustentabilidade, uma base para o seu negócio. Então, seguindo essa parte de análise financeira, indo para uma parte emocional. Quando eu penso naquela metodologia, ter uma unidade franqueável, escalável, enxuta e padronizável, quando a gente pensa em padrão, é normal a gente se associar ao quê? A processos. Hoje eu também não vou falar tudo sobre processos, quero trazer um exemplo aqui, uma análise principal. O que acontece? Dentro do processo, nós temos que analisar várias coisas, o número de pessoas, quem pratica, mas o que eu quero dizer a respeito dessa análise na questão de processo é lembrar de 2 exemplos, de um restaurante onde o segmento ali era parte de self-service e a gente entender a complexidade daquele restaurante quanto ao dia a dia. Então, tinha um cardápio muito extenso e quando a gente foi fazer a análise financeira, a gente percebeu que essa complexidade se dava pelo extenso cardápio, mas que a margem de lucro estava totalmente na bebida, o que não justificava a questão de ser um cardápio tão extenso, onde a margem... E o que eu percebia nessa situação de processos em relação... A gente teve uma situação que a gente pôde enxugar os processos, enxugar a quantidade de compras, determinando isso por causa de uma análise financeira. Mas, pensando em processo, nesse mesmo restaurante, a gente percebia que o proprietário não conseguia há 5 anos ter uma férias por um motivo que era... Ele não tinha a questão da medição do cardápio. Então, além de ser um cardápio muito extenso, ninguém fazia os produtos, entregava com a mesma qualidade. Então, o empresário, eles não tinham essa segurança em deixar um restaurante. E eu fiz uma única pergunta. Você faz todos os seus produtos a olho? E a gente sabe da importância da ficha técnica. E era mais ou menos assim. Ela tinha uma questão de uma realidade, sim, da legislação, da parte burocrática, do que a vigilância sanitária exige, mas o que ela não tinha era realmente aquele processo desenhado para que outras pessoas pudessem usufruir daquilo e ela se sentir tranquila em estar saindo. Então, o processo,
ele é importante para entender os papéis das partes. E uma outra situação também de uma outra análise, quando a gente pensa em processo, a gente pensa na parte de distribuição e fornecedores. Quando a gente escala o nosso negócio, a gente tem um benefício de ter essas negociações de fornecedor em relação à compra de produto. Mas uma coisa que eu quero lembrar, que em uma dessas análise de franqueabilidade, eu lembro de uma empresa de produto orgânico, tá? E esse empresário, ele tinha algumas características técnicas. Ele era um agricultor, que ele começou a realizar as vendas, criou uma marca, uma identidade. E aí, quando a gente vai fazer a análise, a questão da DRE dele tinha um faturamento esperado, um payback, um retorno ali de 10 meses, o que era abaixo do mercado, ou seja, era um bom plano de negócio, mas qual que era o gargalo dele? Onde ele enxergava ali uma deficiência para poder escalar o negócio dele? Era a questão dos fornecedores, e não era pela distribuição, ela era pela capacidade de produção. Essa capacidade de produção ela ia ter uma limitação, ela não ia se expandir com a rede. Então, ele delimitou ali um treinamento específico onde os franqueados dele tinham que ter esse aspecto, esse desejo em produzir também a mercadoria. Hoje, vamos fazer 2 anos e há 1 ano ele está praticando esse treinamento, ele tem aproximadamente 300 agricultores aí na rede dele, fazendo com que essa situação. Então, a análise de franqueabilidade, além dessa questão financeira, das questões de processos que são importantes estar resolvendo, dei só alguns exemplos. Essa visão do fornecedor parece tão óbvia, mas dentro do processo não estava ali. Foi uma questão de muita conversa, de algumas reuniões, de alguns processos. E, por fim, uma outra situação que é a análise de franqueabilidade, que a gente vai estar caminhando, que é para um lado mais emocional, tá? Então, a gente passou da análise financeira para a parte de processo, a questão de fornecedores. E, por fim, né, quando a gente pensa lá no que a gente falou de operação, vendas e gestão. Quando a gente pensa no cenário de vendas, que para mim, é o alicerce, é o core ali do negócio, porque um negócio não sobrevive sem vendas. Eu atendi uma empresária na área de educação, onde ela também tinha uma característica muito próxima da primeira, da área da saúde, e o que ela falava muito é que ela se preocupava tanto com a qualidade, porque ela atendia ali crianças de 4 a 14 anos, com essa entrega pelas mães, pelo processo, pela operação, porque esse serviço ele toma mais isso, né? Uma qualificação aos profissionais. Então, ela tinha muita preocupação. Então, a gente montou a planilha de DRE e nós entendemos que o ponto de equilíbrio, que é o break-even que o pessoal fala, é onde a operação ela empata. Ela estava ali, a operação dela. Ela não estava enxergando o ponto de equilíbrio, ela não estava enxergando a lucratividade dela. E quando ela começou a visualizar, ela entendeu a quantidade de alunos que ela precisaria. Então, os indicadores é uma evolução, a análise. Ninguém começou fazendo análise. Primeiro coleta os dados e os indicadores, esses itens que a gente parece falar, olha, estava tão óbvio, tá óbvio depois. E então ela pegou a questão do ponto de equilíbrio, entendeu a margem, reviu os preços. E qual foi a frase que me chamou mais atenção em relação às vendas? Que ela não tinha tempo para vender. E isso é uma frase que parece um absurdo, mas que ela não repetia, nem ela, né, reverberava, assim, nem ela mencionava que vendas para ela era uma deficiência, era um gargalo, mas por falta de tempo, porque ela mesma atendia. Então, nós conversamos bastante também. A questão de vendas, ela está relacionada a tudo, aos números e também a uma questão processual, onde eu lembro muito de um caso do Boticário, que o proprietário do Boticário, ele mencionava que toda vez que ele viajava, ele fazia uma visita de um cliente oculto, porque nem todo mundo sabia quem era o proprietário ali, o CEO da Boticário. E ele parou numa loja e ele percebeu que a vendedora não utilizava as técnicas de venda que que acontecia nos treinamentos. E ele afirmou muito que o Boticário preza por uma metodologia, por uma técnica de venda, onde foi investido muito dinheiro para isso. E isso nada mais é que um fluxo, são realmente técnicas, mas a frase principal dele, 80% das vendas são técnica e 20% é inspiração das vendedoras. E deixar isso muito claro é muito importante, é legal lembrar para você, porque no caso dessa empresária da área de educação, ela acreditava que ela não tinha uma metodologia de venda, mas quando ela tinha foco e energia ela tinha conversão e ela sabia. Faltava um pouco desses indicadores para onde ela olhar. E lógico, dentro da análise de franqueabilidade, não foi só uma decisão em ter atitude, e sim de rever os processos.
organizar um fluxo de atendimento, entender quais são a gestão de tempo, então várias coisas. Isso foi percebido na análise de franqueabilidade. Então, o que eu quero falar muito e quero que você saia desse vídeo, espero que você tenha anotado, tenha gerado insight, mas eu quero levar, na verdade, para o mercado brasileiro, porque para mim, quando eu decidi como propósito entrar no universo de franquia, foi por uma palavra-chave: o franchising, as franquias. O sistema, ele prevalece boas práticas de gestão. Nós sabemos que a gente não tem como educação o empreendedorismo, a parte de operação, vendas e gestão. Cada empresário tem um tipo de técnica, tem um tipo de habilidade, e às vezes, em respeito, eu sei que não é fácil a jornada, não é fácil o dia a dia, às vezes a troca. Então, são várias coisas para se olhar, várias coisas para aprender, e nada é estático. Você define um processo, você melhora o processo, você reorganiza, o mercado muda. Então, várias coisas acontecem aí. Mas o que eu quero avisar e deixar muito claro da importância de praticar. Se você não pensa um dia ser uma rede de franquia, mas eu sugiro você pensar e agir como uma franquia. Lembrando daquela metodologia, ter uma unidade piloto que ela for franqueável, escalável, enxuta e principalmente padronizável. E esse foi mais um episódio dessa série de aquecimento para a imersão do Zero à Franquia, onde eu ajudo empresários a dar os primeiros passos para tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. E se você se interessou por esse conteúdo, se prepara, porque não é nem 1% dessa nossa imersão do Zero à Franquia.